pessoal, boa noite. Está no ar mais um Vale Esporte. Muito boa noite para você que acompanha o Vale Esporte de hoje. No programa vamos falar sobre as oitavas de final da Copa do Brasil. O Santos recebe o líder do brasileiro, o Corinthians. O Palmeiras pega o Cruzeiro no Allianz Parque. São Paulo entra em campo amanhã sem a presença de Rogério Ceni. Tem também o Giro Regional. Pelo futsal, o Lanterna São José enfrenta o líder Crona. Preços especiais para o jogo de basquete e vôlei na região. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Vale Esporte. E começamos então o programa de hoje com um rápido giro regional, porque essa quarta-feira está bem tranquila aqui no Vale. É isso mesmo, Rafa. Só que hoje tem jogo de futsal no ginásio do Tênis Clube, né? Isso mesmo. O São José, o lanterninha do grupo A da Liga Futsal, né? Vai receber em casa o líder do grupo, que é o Crona, que está isolado na ponta da tabela com 13 pontos e 3 a mais que o Intelli Orlândia. Lembrando que este é o início, do retorno da Liga. O Crona é o líder e o São José pode esperar uma equipe vindo com tudo para somar mais pontos. E bem falado, Zé, até porque o São José vem de derrotas consecutivas. A última foi no último sábado, que perdeu por 4 a 1 para o Joinville. Mesmo jogando em casa, o favorito é o Crona? Eu acho que sim, Rafa, porque o São José precisa melhorar bastante o poder de marcação e também trazer a torcida ao seu favor, que está faltando um pouco. Passa por um momento complicado, então por essa situação o Crona acaba sendo sim o favorito. Infelizmente, o time da nossa região jogando agora em segundo plano. No retorno, então, o São José ainda vai ter mais 6 jogos para poder, então, se recuperar na classificação. Vamos torcer para que comece hoje, né? Se Deus quiser. Aproveitando, então, esse assunto, o ídolo Falcão, o camisa 12 do Brasil Quirim, está longe das quadras há cerca de 3 meses. Por causa de uma lesão séria na coxa e também no joelho. Ele está passando por rigorosas sessões de fisioterapia, mas precisou pedir dispensa da seleção brasileira que vai disputar a Copa América no Equador. É um grande desfalque para o Brasil, né? Sempre acaba sendo um grande desfalque, apesar da idade. O Falcão é um jogador diferenciado, que faz falta para qualquer equipe do futsal, principalmente para a nossa seleção, que dificilmente vamos ver um novo Falcão tão rápido, né? Vamos torcer então para que o Falcão se recupere logo e volte às quadras, para dar aquele show que ele sempre dá o quanto antes possível. E agora vamos falar de basquete, porque a diretoria do São José começou a vender ontem os ingressos para o jogo contra o Mogi. Só que são ingressos com desconto para a torcida. É isso mesmo. E esse duelo pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, E vai ser amanhã às 8 horas da noite. Porém, quem for à bilheteria até às 9 horas da noite de hoje vai pagar apenas R$10 a inteira e R$5 a meia entrada. Ótimo desconto para ajudar a equipe e a torcida também se fazer presente com esse descontaço. Com certeza, mas é bom para o pessoal correr, porque amanhã os bilhetes já vão custar o valor normal de R$20 e R$10. Crianças até 8 anos não pagam e os torcedores que levarem 1 quilo de macarrão comprará pelo valor na meia entrada. Os mantimentos serão doados ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos. Isso mesmo, bem bacana essa iniciativa, Sem dúvida. E agora então vamos falar do vôlei, Porque o São José Vôlei vai estrear no Campeonato Paulista apenas na sexta-feira contra o São Bernardo às 7h30 da noite no ginásio do Tênis Clube. Mas os torcedores que se preparem, porque vai ter uma novidade nesse jogo, não vai não? É isso mesmo, Rafa. Todos que comprarem ingressos vão concorrer no intervalo do jogo a um momento de interação com o Dante, ele que é um dos principais jogadores da equipe e que já foi campeão olímpico com a seleção brasileira. E vão ser 5 torcedores então sorteados para no final da partida tentar encaixar um saque na mão do jogador joseense. Quem conseguir ainda ganha uma camiseta autografada do time, vai tirar uma foto com o Dante e também com o restante da equipe. Já pensou, Zé? É uma sorte, uma oportunidade dessas para os torcedores. Moleza pegar um saque do Dante, né, Rafa? Não. Acho que é tranquilo. Acho que é tranquilo. Qualquer um consegue, menos eu. Mas vão ser 5, Um deles vai ter que conseguir. Sim. Será que consegue? O Goiama já fez isso no tênis de mesa para tentar pegar um saque. Eu acho difícil alguém pegar o saque do Goiama. Agora, pegar o do Dante no vôlei eu acho mais complicado ainda. Porque o jogador, só se ele dá uma ajudada, aí consegue. Mas ele vai dar uma forcinha para os torcedores. Pessoal, então corram para comprar os ingressos, porque os valores estão do mesmo jeito da partida do basquete que o José falou. Hoje e amanhã, então, inteira, R$10 e meia, R$5. E no dia do jogo, R$20 e R$10. Professores da rede pública, estudantes e aposentados pagam
a meia entrada. E não poderia faltar, então, nesse bloco, o futebol, né, Zé? Sim, sem dúvida. É isso mesmo. O estádio Martins Pereira vai receber o clássico entre Corinthians e Palmeiras pela 14ª rodada do Campeonato Paulista Sub-20 neste sábado, às 3 horas da tarde. E a Urban, que é administradora do estádio, informou que os ingressos gratuitos para a partida começam a ser trocados a partir de amanhã em postos espalhados pela cidade. Mesmo sendo pelo Sub-20, clássico entre Corinthians e Palmeiras, sempre é clássico, é um dos maiores clássicos paulistas. Vale a pena conferir, né? Sim, vale a pena conferir. Aqui na nossa região é um campeonato importante, que é o Campeonato Paulista Sub-20, e duas equipes, o torcedor pode estar por perto vendo o futuro de Palmeiras e Corinthians. Com certeza. Só que agora a gente faz uma rápida parada, pessoal, não saia daí. Voltamos já para falar sobre Copa do Brasil. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta agora com as informações das oitavas de final da Copa do Brasil. E o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro hoje às 10 horas da noite no Allianz Parque. Importante vencer sem tomar gols dentro de casa, né, Zé? Sim, competições assim como a Copa do Brasil, e também outras competições, o time que toma gol dentro de casa, o adversário que marca na casa do adversário, acaba tendo o privilégio de jogar pelo empate, quem sabe, no jogo de volta. Porque um gol fora, a gente costuma dizer que vale 2 de vantagem. E acredito eu que o Palmeiras precisa jogar fechadinho, mas aproveitar as chances que tiver, porque lá atrás não pode tomar. O gol faz muita diferença, né? Só que pra você, qual das duas equipes então vem mais preparada para esse jogo? Olha, o Palmeiras vinha de 3 derrotas consecutivas, conseguiu um resultado importante contra o Flamengo na última rodada. Agora, o Cruzeiro tenta se afastar ainda mais da zona do rebaixamento no Brasileiro, mas não deixa de ser uma boa equipe. Já venceu o Palmeiras no Brasileirão, agora o campeonato é outro, é mata-mata, 2 jogos, ida e volta. Então, acredito eu que neste momento o Palmeiras está mais preparado. E o destaque para o meia Felipe Gabriel, ele que não joga desde o ano passado e foi relacionado para a partida. Será que ele vai ter a chance então de entrar ao decorrer do jogo? Depende bastante. Eu acho que sim, porque o Palmeiras vai ter desfalques importantes no jogo de hoje e o Felipe Gabriel é uma posição que o Palmeiras ainda não conseguiu se encaixar, que é o meio de campo. Já se passaram vários jogadores naquela posição e nenhum conseguiu se firmar como titular. E o Verdão também vai ter um desfalque para esse jogo, O meia Robinho, com dores musculares, foi barrado da partida. Ele vai fazer falta? Então, o Robinho é esse jogador que costuma jogar no meio campo, joga também como segundo volante, trazendo essa bola de qualidade para o ataque. É um jogador que se arrisca bem de fora da área, tem um bom chute, um bom passe e que hoje vai fazer falta nesse time do Palmeiras. Mas o time do Palmeiras, o time do Marcelo Oliveira, tem jogadores à disposição no banco de reservas para fazer essa bola girar no meio. Tem o Zé Roberto, que acabou perdendo espaço com a chegada do Marcelo. Tem agora o Felipe Gabriel, por isso que eu acho que ele vai sim ser aproveitado no segundo tempo. E o Palmeiras não pode se deixar abater porque perdeu um jogador como o Robinho. E sem contar também o Cleiton Xavier. Aí, lembrando a você, torcedor, do Palmeiras, que o zagueiro Leandro Almeida e o atacante Alexandro não poderão jogar a Copa do Brasil, pois eles já jogaram a mesma competição, pelo Curitiba e pelo Flamengo. Desfalques importantes, então, para o técnico Marcelo Oliveira? Olha, Rafa, como eu costumo dizer, o Palmeiras montou um elenco para essa temporada, não só com 11 jogadores, montou jogadores importantes que ficam no banco de reservas. O Leandro Almeida
acabou perdendo espaço para o Vitor Hugo e também para o Jackson, que já jogou a última partida como titular do Palmeiras, então deve permanecer. O Alexandro, o Palmeiras tem várias opções no campo de ataque, tem o Leandro Pereira, tem o Lucas Barrios, tem o Cristaldo, então os jogadores que podem fazer e suprir essa ausência do Alexandro. Claro que entre os dois o Palmeiras vai sentir mais a falta do Alexandro, que é um jogador de dentro da área, do que do Leandro Almeida. O torcedor palmeirense acostumou já com o Jackson, um jogador que ganha muito bem a bola aérea e aparece também no ataque, como já marcou gols no Campeonato Brasileiro. Mas são duas posições que o Palmeiras tem jogadores para suprir, para colocar em campo e que não vai fazer falta também, assim como o Robinho. Vamos falar um pouquinho do Cruzeiro então, porque é um adversário que mesmo não estando tão bem no Campeonato Brasileiro, né, o time ocupa a 14ª colocação e está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Mas esse time pode oferecer-se muitos riscos para o Palmeiras, principalmente por se tratar de uma competição mata-mata. Sim, eu disse agora há pouco, o Cruzeiro passa por uma necessidade no Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras não pode entrar em campo achando que vai enfrentar qualquer um. O Cruzeiro é o atual bicampeão brasileiro, tentando se reagir ainda nessa temporada. Então vai ser um jogo bem disputado, bem pegado, um jogo pau a pau mesmo, onde as duas equipes vão ter oportunidades de gol e quem errar mais vai sair com a classificação. Não vejo favorito nato para essa partida. Você me perguntou agora há pouco sobre quem está mais preparado. Eu disse o Palmeiras que pelo elenco que tem. Agora, se tem um favorito para passar até para as quartas de final da Copa do Brasil nesta partida, nessa decisão, Palmeiras e Cruzeiro, eu diria que não. Cruzeiro também pode surpreender, né? Sim. Vamos falar um pouquinho agora de outro jogo, porque na Vila Belmiro vai acontecer um dos jogos mais esperados dessa oitava de final, né, da Copa do Brasil. Santos e Corinthians se enfrentam daqui a pouquinho, também às 10 horas da noite. Clássico paulista logo nessa fase da competição. O que esperar desse jogo, hein, Zé? É um jogo, mais uma partida que na minha opinião não tem favorito. Apesar do Corinthians ser o líder do Campeonato Brasileiro, o Santos conseguiu dar um salto importante na tabela e começou a ganhar pontos importantes na competição. E acredito eu que na partida de hoje, por ser na Vila Belmiro, o Santos pode dar um pouco mais de trabalho para o Corinthians, que deve reverter essa situação jogando na areia. O fator casa também pesa um pouco, né? E o Santos que por outro lado, né, renovou com o zagueiro David Braz, mas por outro lado perde o meia Elano, que vai cumprir então o mandato contra o Chinain, né, da Índia, isso mesmo? Isso mesmo. É esse nome mesmo, bonito esse nome da Índia, e vai disputar o India Super League, que, falando do nosso contexto, é o campeonato indiano. Exatamente, perdeu aí o Elano, um jogador experiente que chegou no Santos no início da temporada, depois conseguiu a renovação, não conseguiu ganhar o espaço como titular do Santos e acabou, né, indo embora para a Índia. Vai ganhar um qualquer a mais, né? Um dinheirinho a mais. Fazer o pezinho de meia, né? Fazer o pezinho de meia que é importante para todo jogador. Com certeza, o pé de meia faz a diferença também. Tem que Sim, pensar nesse lado, né? Exatamente. O Elano, que já está na fase final de carreira, né? É um jogador que agora precisa, depende, né, do dinheiro, precisa ter esse pezinho de meia gordo para não passar uma necessidade lá na frente. E já o Corinthians, então, tem a volta do lateral esquerdo, o Wendel, né? E do meia Renato Augusto, que foram desfalques no último jogo da equipe. Bons reforços, né? Para esse jogo contra o Peixe. Principalmente o Renato Augusto, é um jogador que ajuda muito o Jadson na criação de jogadas. E quando está fora, o Corinthians acaba não tendo muitas oportunidades de gol. O Jadson acaba fazendo aquela função de meio armador sozinho, com o Elias vindo de trás, com o Bruno Henrique, que é um volante, com o Malcom abrindo um pouco mais pela direita. O Corinthians gosta de jogar no 4-1-4-1 apenas com o Luciano na frente. E o Renato Augusto dá essa sustância no meio campo a mais para fazer com que essa bola chegue com mais qualidade para o Luciano. Isso mesmo. Será que o Corinthians então vai partir para cima ou o Santos deve tomar a iniciativa do jogo? Pois mesmo sendo um clássico, ainda é uma competição, como a gente já disse, mata-mata e muito importante para o Timão, porque não levar gols em casa é mais do que importante. Sim, para o Santos seria bom não tomar, né? Mas você perguntou do time do Corinthians partindo para cima, acredito que não, pelo estilo de jogo do Tite. É um jogador que espera muito o adversário. E ele tem na cabeça um treinador inteligente que, se for para cima do Santos, vai oferecer muitos riscos no contra-ataque. O Santos é um time muito rápido. Tem o Giovânio, tem o Gabriel Gol, que também é muito rápido, muito veloz. Tem um centroavante que não costuma perder gols, e tanto é que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, para essa partida, eu não vejo um Corinthians partindo para cima do Santos, buscando o ritmo, principalmente por estar jogando na Vila Belmiro. O Tite sabe das dificuldades. Mas se tivesse para arriscar um palpite, qual seria o seu palpite?
pro jogo de hoje? Pro jogo de hoje. Olha, difícil a pergunta, mas pro jogo de hoje eu arriscaria um 2-2. E quem passaria então para a próxima fase e por quê? Corinthians passaria para a próxima fase, porque, como eu disse, poderia empatar um jogo de 2-2 aqui, para jogar na Arena pelo empate. 1-1 da Corinthians, 2-2 iria para os pênaltis, né, para outra fase, e também qualquer resultado de vitória, claro, daria para o Corinthians. Eu acredito que o Corinthians vai empatar o jogo na Vila Belmiro e vai vencer lá em Itaquera, porque lá o Corinthians, para tirar pontos do Corinthians lá, é difícil. E o Santos ainda não está tão preparado para eliminar o Corinthians numa competição. Bom, eu acho que o Corinthians está mais estruturado, né, do que o Santos, pois o Tite já tem um sistema de jogo definido, né, tem uma base mais sólida, então acredito que o Corinthians vai sim eliminar o Santos e ser campeão até da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil, acho que ainda é cedo. Cedo? É cedo eu sou otimista, ainda. Não posso ser mais otimista? Um time como o Corinthians, né, que, como eu falei já aqui no Vale Esporte, e vou repetir agora, é um time que tem os 11 iniciais. Agora eu não vejo um time do Corinthians com um banco à disposição do Tite para suprir a ausência de um jogador importante como o Elias, por exemplo. Não tem um jogador ali no elenco que pode entrar no lugar do Elias com a mesma capacidade. O Malcom, que já se firmou como titular. Então não vejo o time do Corinthians com esse elenco tão forte para brigar frente a frente em duas competições. Uma hora esse nível vai ter que cair. Tem o brasileiro em alto nível e tem também a Copa do Brasil com equipes fortes. Tá certo, isso aqui passa pra gente então os confrontos, né, de hoje. Vamos lá, Copa do Brasil, fase oitavas de final de 2015. Quarta-feira, hoje às 7h30 no Couto Pereira, tem Coritiba e Grêmio. Na quarta-feira, hoje também às 7h30 no Independência, tem Atlético Mineiro e Figueirense. Às 10 horas da noite tem Santos e Corinthians. Às 10 também no Allianz Parque, a bola rola para Palmeiras e Cruzeiro. E às 10 horas no Maracanã tem Flamengo e Vasco. Grandes jogos, hein? Grandes jogos. Flamengo e Vasco, um clássico carioca, um clássico paulista e um clássico brasileiro, que não podemos deixar de dizer que Palmeiras e Cruzeiro são duas potências. Né? Com certeza. Só que a gente vai fazer mais um rápido intervalo, não saiam daí, daqui a pouco tem mais Vale Esporte. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta. Agora nós vamos falar sobre o São Paulo, que só entra em campo então amanhã pela Copa do Brasil. Isso mesmo, Rafa. O tricolor paulista enfrenta o Ceará no Morumbi, sem a presença do goleiro Rogério Ceni novamente. Esse aí é um assunto bastante discutido durante a semana, né? É sobre a permanência do Alexandre Pato. Ele faria então falta para o São Paulo hoje? O Pato, um jogador que chegou no futebol brasileiro com muita estrela, né? Como um prestígio muito grande, depositado, né? Uma confiança enorme no Alexandre Pato, vindo da Europa para o Corinthians, mas não conseguiu se firmar. No São Paulo, nessa temporada, é um jogador que faria falta, sim, pelo que vem fazendo durante a temporada inteira. É um jogador mais razoável e que vem mantendo bons jogos do que os outros jogadores do elenco. E o Corinthians negocia a venda do atacante, né, para o Galatasaray. Outro nome maravilhoso, Galatasaray, da Turquia, né? Ele vai receber, então, poderia receber 32 milhões de reais pelos direitos econômicos. Pato pode deixar o São Paulo até o dia 31, que é a data que se encerra a janela de transferência europeia.
O contrato de empréstimo com o tricolor paulista vai até dezembro deste ano. É isso mesmo, o Pato é artilheiro do São Paulo no ano, né? Em 37 partidas ele marcou 19 gols e em números é a melhor temporada da carreira desse jogador. Exatamente, né? Contando ainda a carreira dele na Europa, no Internacional, depois da vinda para o Corinthians, que foi uma catástrofe enorme, né? Depois daquele pênalti perdido na Copa do Brasil contra o Grêmio. E agora no São Paulo ainda não se firmou, ainda não é o Alexandre Pato que saiu, que deixou o Internacional para jogar na Europa. O torcedor brasileiro ainda espera um Alexandre Pato assim e que possa ainda voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Mas hoje, com o atual momento do São Paulo, é o jogador mais razoável e o que está conseguindo manter esta sequência boa de jogos, né? Marcando gols importantes, tanto é que é o artilheiro do time na temporada. E por falar então em atacante, né? O Allan Kardec voltou a correr pelo gramado ontem e está fora há 4 meses. O São Paulo está sentindo então a falta dele? Olha, eu acredito que o São Paulo está sentindo a falta de um ataque que conclui mais a gol. O Allan Kardec é esse jogador. O Luiz Fabiano perdeu muitos gols na temporada, é um jogador que fica muito impedido, muito nervoso, então acaba atrapalhando totalmente o sistema do São Paulo. Alexandre Pato e o Allan Kardec, eu acho que seria a solução ideal para o ataque são paulino e deixar um pouco o Luiz Fabiano no banco de reserva. O São Paulo não tem opções para jogar no ataque, a única opção é jogar mesmo o Allan Kardec, o Alexandre Pato, junto com o Luiz Fabiano. O Allan Kardec voltando a atuar, o São Paulo ganha mais uma opção no banco, para se caso precise jogar com mais 2 jogadores à frente, porque o Pato precisa sair um pouco mais de trás para ajudar o Ganso na armação, deixando o Luiz Fabiano um pouco mais à frente. É que o problema do São Paulo hoje é o Luiz Fabiano, que é um jogador muito nervoso. São Paulo não pode contar com ele 100% em todas as partidas, porque é muito impedimento para um centroavante. O São Paulo acaba perdendo jogadas no meio campo, um passe mais rápido, né, por conta da lentidão do Luiz Fabiano de sair um pouco do zagueiro. E o ataque ideal hoje do São Paulo seria Allan Kardec e Alexandre Pato. Mas na minha opinião, a preocupação maior do São Paulo não seria nem tanto o ataque, mas sim a zaga, né? Que não vem correspondendo com a altura, né, dessa equipe. Sim, um time que eu costumo dizer que o São Paulo é um time que não marca gols, difícil arrumar um time para atacar, para finalizar com perfeição. Chega lá atrás, toma cada gol bobo. É isso que não faz o São Paulo ter essa sequência para continuar no G4. A gente acompanhou isso contra o Goiás. O São Paulo não teve quase nenhuma oportunidade porque o meio e o ataque não funcionou. Quando chegou lá atrás, tomou 3 gols que o goleiro que estava, o Renan Ribeiro, coitado, não teve culpa nenhuma nos gols. A gente já vai falar então do Renan Ribeiro, só que como a gente falou agora há pouco, Rogério Ceni não vai jogar então no jogo de amanhã, né? Uma falta então pro São Paulo? Eu acho que o São Paulo... O Rogério Ceni, claro, é um bom jogador, mas não pode culpar a derrota para o Goiás e também dizer que o Rogério não vai jogar, vai ser difícil para o São Paulo. Não, acho que o Renan Ribeiro no jogo contra o Goiás foi bem. Os lances, né, dos gols do Goiás não foram culpa nenhuma do Renan Ribeiro. A zaga falhou nos 3 gols, dos 2 do Eric e também do Felipe Menezes. Acho que está na hora também do Rogério Ceni parando aos poucos e dando oportunidade para esses goleiros. Coitado do Denis, esperou. Quando o Rogério Ceni esteve fora, o Renan Ribeiro foi lá e assumiu a vaga. Então acho que está na hora do Rogério ir parando aos poucos, aproveitar que está lesionado, né, e dar mais chance para o Renan Ribeiro, que é, quem sabe, o jogador que vai dar continuidade no gol São Paulo. Então tá certo. Com essas informações, então, a gente encerra o Vale Esporte de hoje. Nós voltamos amanhã às 6h30 da noite. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.